Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo na série aí. A gente está criando um clone do Wolf 3D, né? Essa engine de Raycasting. Hoje aqui eu vou continuar do vídeo anterior. Eu vou explicar a parte mais matemática de como criar os raios, né? A gente já veio modelando os vetores e agora eu vou falar mais a parte matemática de como a gente vai criar aqueles vetores que vão dar a direção de cada raio. Então aqui nessa figura, por exemplo, ó, eu tenho aqui em roxo, em rosa aqui, o vetor mais à direita ali, né? Já falei desse vetor nos vídeos anteriores, né? Que ele aqui, no caso, é o dir mais o plane. No caso, eu multipliquei aqui por 1, né? Porque se multiplicar um vetor por 1, dá na mesma, ele fica igual, né? Então esse aqui é o dir mais plane. Então a gente conseguiu gerar 1 até agora, né? Que é esse mais à direita. Então hoje aqui eu vou explicar como que gerar todos os outros, né? Se você tá gostando aí da série, se inscreva aí no canal, deixa o like, clique no sininho, né? Porque isso aí ajuda muito o canal a crescer, beleza? Tá, então vamos começar, né? Essa figura aqui é dos vídeos passados lá, né? Então o que a gente tem, né? A nossa tela tem 320 pixels de largura, certo? Isso aí é o tamanho padrão lá, original do Wolf, né? Então a gente vai manter por enquanto. Então são 320 pixels. Aí então a gente vai ter que ter 320 raios, né? Já venho falando disso já nos vídeos anteriores. Aí como mostrei nessa figura aqui, a gente tem um vetor que é o direção e esse vetor plane que vai criar o plano da câmera. Precisa só de um vetor, né? Plane. Só que a gente vai multiplicar ele por números escalares para conseguir criar todos os raios, né? Então aqui eu fiz nessa figura aqui o campo de visão, né? No vídeo anterior eu falei que ia ser um campo de 66 graus, né? Então o dir aqui tem tamanho 1 e esse plane tem tamanho 0.66, certo? Isso aí do vídeo passado. Então todos os raios vão ficar dentro desse campo de visão, desse cone aí, né? Não vão existir raios fora aqui, né? Desse campo de visão. Todos os raios vão ficar confinados aqui dentro, certo? Então para criar esses vetores em rosa aqui, a gente vai usar o dir mais o plane, só que nesse caso aqui, por exemplo, ó, esse mais da direita, eu fiz dir mais plane vezes 1. Esse daqui da esquerda aqui, ó, é o dir mais o plane vezes menos 1. Então lembrando lá, né, se você não assistiu aquela playlist de vetores que eu mostrei no vídeo, algum vídeo passado aí, né, que tem aqui no canal, que é essa playlist aqui de JavaScript, lá no final aqui tem vários vídeos sobre vetores, né. Aí eu juntei esses vídeos numa playlist separada, né? Acessem a descrição aí pra, se você não assistiu, assistam esses vídeos que lá eu explico a parte de vetores, caso você não conheça isso lá da escola, lá, né? Não tenha aprendido, né? Então lembrando, né? Se a gente tem um vetor e multiplicar esse vetor por um escalar, o que vai acontecer? O vetor ele vai ou aumentar ou diminuir, só que vai ficar com a mesma direção, né? Vai apontar para o mesmo lado, só que a gente vai ou aumentar ou diminuir ele, né? Então, por exemplo, esse vetor plane em azul aqui, se a gente multiplicar ele por 2, ele vai ficar com 2 vezes o tamanho, vai vir para cá, vai ficar assim. Só que aí vai sair fora do nosso campo de visão, né? A gente não quer isso, a gente quer ficar confinado no campo de visão. Então, o original dele é esse tamanho. Se a gente multiplicar, por exemplo, por 0.9, vai ser esse vetor aqui, um pouquinho menor, né? Se a gente multiplicar por 0,5, vai ser um vetor aqui na metade, mais ou menos aqui, né? Se a gente multiplicar por 0,1, vai ser um pequenininho aqui, né? Se a gente multiplicar por menos 0,5, por exemplo, como é negativo, a gente vai inverter a direção. Vai ficar na mesma reta, só que apontando para o lado contrário, né? Então, menos meio seria aqui, mais ou menos, né? O original é aqui. Se a gente multiplicar por menos meio, vai vir para cá, né? E por menos 1 vai ser esse aqui. Se a gente multiplicar por menos 2, aí já vai ser aqui mais ou menos, né? Vai ficar fora do campo de visão. Então a gente nunca pode multiplicar por um número maior que 1 ou menor que menos 1, né? Porque senão sai fora do campo de visão. Então a gente tem que ficar confinado, esse número que a gente vai multiplicar, né? Tem que ficar confinado entre menos 1 e 1, porque números maiores ou menores que isso saem fora do campo de visão, né? Então esse vetor aqui, ó, é o dir mais o plane vezes 1, que é esse rosa aqui, e esse outro rosa aqui é o dir mais o plane vezes menos 1, certo? Então isso aí é um review aí da parte de operação, da multiplicação de um vetor por um escalar, né? A gente modifica o tamanho do vetor, mas ele aponta para a mesma direção, né? Ou se for um número negativo, fica apontando para o lado oposto, mas na mesma reta ali, né? Tá, então se a gente fizer, por exemplo, ó, dir mais plane vezes 0.9, a
gente fizer dir mais plane vezes 0.9, o plane vai ser um pouquinho menor, né? Vai ser mais ou menos isso aqui. Então o rosa aqui vai ser esse vetor aqui. Então o raio vai ser esse vetor rosa aqui, né? Um pouquinho mais para esquerda aqui, né? Se a gente fizer dir mais plane vezes 0,5, aí o plane vai ficar no meio aqui, né? A gente vai achar esse outro raio aqui. Se a gente fizer dir mais plane vezes menos 0,5, o plane vai vir para cá, então o raio vai ser esse raio aqui, né? E se a gente fizer dir mais plane vezes menos 1, aí o plane vai vir para cá, aí vai ser esse raio aqui da borda esquerda aqui, né? Então a matemática basicamente é essa, né? Vou dar mais detalhes agora aqui. Tá, então multiplicando o plane, esse vetor plane, por números ali entre menos 1 e 1, a gente consegue achar raios ali dentro do campo de visão, certo? Então qual que é a fórmula? A fórmula é dir mais plane vezes um multiplicador. Esse multiplicador é o número entre menos 1 e 1, para poder ficar confinado os raios ali dentro do campo de visão, certo? Então o multiplicador, ó, eu coloquei aqui em cima aqui, né? O multiplicador é o número entre menos 1 e 1. E a gente tem 320 pixels, certo? E é um raio por pixel. Vão ser 320 raios. Então, começando aqui da esquerda, o pixel 0 equivale ao multiplicador menos 1. Esse pixel aqui mais à esquerda seria desse raio aqui mais à esquerda. Para achar esse raio mais à esquerda, é dir mais plane vezes menos 1. Ou seja, o pixel 0 tem que ter um multiplicador menos 1. O pixel 1, que está um pouquinho mais para o lado, seria que o dir mais o plane vezes menos 0.95, sei lá, por exemplo. Alguma coisa bem próxima do menos 1 ali, né? Só que um pouquinho maior ali, né? Aí ele daria um raio um pouquinho mais para a direita aqui, por exemplo, né? Certo? Aí, por exemplo, o pixel 320 equivale ao multiplicador 1. Porque se a gente fizer dir mais plane vezes 1, quando o multiplicador é 1, a gente vai achar o raio mais à direita aqui, da borda direita, né? Que vai equivaler ao pixel 320. Então o pixel 320 equivale ao multiplicador 1. E no meinho aqui, bem no meio aqui do campo de visão, seria o pixel 160, né? Que é 320 dividido por 2. Aí bem no meio aqui o multiplicador é 0, né? Se a gente fizer dir aqui, né? Se fizer dir mais plane vezes 0, multiplicar um vetor por 0, a gente anula ele, né? Então ficaria só o dir. Então ficaria esse ponto aqui. O raio seria esse aqui, bem no meio aqui, né? Esse aqui, né? Aí o plane ficaria bem no centro, ficaria nulo no centro ali. Então ficaria só o dir mais... Só o dir, né? Então, o pixel 160 equivale ao multiplicador 0, certo? E todos os outros pixels equivalem aos multiplicadores aqui entre menos 1 e 1 aqui, né? Quanto mais próximo do 320, mais próximo do multiplicador 1. Quanto mais próximo do zero, do pixel 0, mais próximo do multiplicador menos 1. Ou seja, a gente tem que mapear o número do pixel que está entre 0 e 320, tem que mapear no multiplicador entre menos 1 e 1. Então no nosso código, quando a gente for codificar a partir do próximo vídeo, a gente vai ter que criar os 320 raios, né? Então a gente vai ter que ter um for ou um while, né? Um loop, que vai rodar 320 vezes. Para cada iteração desse loop, a gente vai jogar um raio, calcular a distância até a parede, que já é outro algoritmo que eu vou falar mais para frente, né? A gente vai fazer isso 320 vezes, né? Então para cada iteração, a gente vai começar no pixel 0, ou seja, vai começar no multiplicador menos 1, vai incrementando os pixels e gerando ali o multiplicador para conseguir fazer essa conta aqui, né, que a gente fez, né? Que é o dir mais o plane vezes esse multiplicador, né? Aqui embaixo, né? A gente vai começar no menos 1, que equivale ao pixel 0, vai multiplicando por números próximos de menos 1, vai aumentando até chegar no 1 aqui, né? Que vai dar esse pixel 320 aqui. Aí para cada iteração a gente vai pegando raios ali, que vai do lado esquerdo até o lado direito do campo de visão, né? Deu para entender, mais ou menos? Então, voltando. A gente tem 320 pixels. Para achar os raios entre esses pixels, a gente tem que usar aquela fórmula aqui, né? Dir mais plane, aqui, né? Dir mais plane vezes multiplicador. Esse multiplicador é entre menos 1 e 1. Então, a gente tem que mapear o range que vai de 0 até 320 em menos 1 e 1, certo?
como a gente faz esse mapeamento? A gente pode usar essa fórmula aqui, ó. Como são 320 pixels, se a gente fizer 2 vezes x dividido por 320, onde x é o número do pixel, menos 1, isso aí vai dar o multiplicador. Por exemplo, pixel 0. Se a gente colocar o 0 aqui no lugar do x, vai ficar 0 dividido por 320, que vai dar 0. 0 vezes 2 vai dar 0, menos 1 vai dar menos 1 no final, né? Então pro pixel 0, o multiplicador vai ser o menos 1. Opa, tá certo, né? E pro pixel 320, tem que dar 1, né? Vamos ver se dá. 320 dividido por 320 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. 2 menos 1 dá 1. Opa, deu certo, né? Então quando é 0 deu menos 1 e quando é 320 deu 1. E pro 160 aqui, vamos ver. 160 dividido por 320 dá meio, né? 0,5. 0,5 vezes 2 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Ou seja, essa conta aqui dá certo, né? Na verdade, isso aqui é uma regrinha de 3 básica, né? Ou uma segunda opção, como a gente está usando JavaScript com aquela biblioteca P5, a P5 já tem uma função que faz essa regrinha de 3, né? Que mapeia um range no outro, né? Que é essa função map. Aqui no curso de JavaScript, aqui eu já fiz um vídeo, que é esse vídeo aqui, ó, que eu explico só essa função map, dou vários exemplos e explico com detalhes, né? Então, acessem a descrição aí para assistir, caso vocês não conheçam, né? Mas se você estiver usando uma outra linguagem com outro framework, ou você vai ter que usar aquela formulinha que eu mostrei aqui, isso aqui, ou usar uma função map similar que tem aí no seu framework, né? Mas essa formulinha aqui é muito simples, né? Uma regrinha de 3 básica, né? Resumindo então, né? A gente vai ter que começar do pixel 0. Qual que é o multiplicador do pixel 0? É o menos 1, certo? Então a gente vai ter que fazer dir mais plane vezes menos 1. Plane vezes menos 1, o plane vai vir pra cá, né? Deixa eu apagar isso aqui por enquanto. Então pro pixel 0 vai ser esse raio em rosa aqui. Pro pixel 1, o pixel 1 vai ser um pouquinho maior ali, né? Vai ser menos 0,98, por exemplo, né? Sei lá. Então o plane vai ficar isso aqui, né? Plane vezes menos 0,98 vai dar mais ou menos isso aqui. Então o raio, dir mais plane vezes 0,98 mais ou menos, vai dar esse raio aqui, que é um pouquinho mais pra direita ali, né? Com o ângulo um pouquinho mais pra direita. A gente vai fazendo isso, aí vai contando raios aqui, cada vez mais pra frente aqui. Aí pro pixel 160 vai ser só o dir aqui, então vai ficar bem no meio aqui. Depois vai ficar maior que 0 aqui, né? A gente vai aumentando, até chegar lá no pixel 320, onde o multiplicador vai ser 1, né? Então vai ficar dir mais plane vezes 1. Então a matemática por trás para achar os raios, os vetores que vão gerar os raios, é essa. Aí no próximo vídeo a gente vai começar a fazer tudo isso aqui no código. A gente vai fazer o loop principal lá, onde vai gerar os raios, e vai colocar essas informações no código. Se você está gostando, se inscreva aí no canal, clique no sininho e deixa um like, beleza? Então no vídeo de hoje foi isso, no próximo vídeo a gente vai começar a entrar mais no código e continuar o projeto aí, beleza? Então eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Abraço!